Sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho de 2016. Eu quero mandar um beijo especial para 3 pessoas muito queridas que eu encontrei ontem, inclusive, que disseram: Isa, manda um beijo para mim. Eu adoro Revista Mais, adoro a programação toda da TV Mais. Então eu quero mandar um beijo especial para o Carlos, para o Rui e também para a Dona Maria. Um beijo grande para vocês 3. Obrigada pela companhia e obrigada pelo carinho, viu? E um beijo especial para você também que está nos acompanhando nessa tarde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que deixa os pais de cabelo em pé. Insônia das crianças. O que fazer para o seu filho dormir? Será que existe uma técnica? Será que existe saída para esse problema? E olha, tem muita gente que já chegou até a perder emprego por conta disso, sabia? Parece exagero, né, gente? Mas não é não. Imagine uma mãe passar meses sem dormir, tendo que acordar todas as madrugadas para poder ver o seu filho que chora no berço e que não consegue dormir. Então já nós vamos conversar com ela, que é especialista nesse caso e tem dicas preciosas para você ter uma boa noite de sono e o seu filho também. Doutora Débora Moss, que é neuropsicóloga, ela vai falar sobre esse tema. E se você quiser participar conosco, envie sua pergunta através do nosso site tvmaisabc.com.br. Fique à vontade, a nossa comunicação é direta com você que nos assiste, tá bom? E também hoje nós vamos receber ela, que é uma graça também, blogueira, faz um sucesso, gente. Tudo que ela põe, tudo que ela veste é sucesso. Ela que é inclusive aqui do ABC, muitas pessoas não imaginam que ela é aqui do ABC, mas ela é aqui do ABC. Ela é a Marília Watchler, blogueira, e nós vamos falar sobre as tendências para o inverno de 2016. O que você pode usar de repente, que você já tenha no seu guarda-roupa e que você pode reaproveitar nessa estação. E é uma estação que deixa as mulheres tão finas, né, tão elegantes, mas só se você soubesse vestir, senão é complicado. Tem dias que quando eu acordo eu pareço uma palhaça, eu falo, gente do céu, como é que eu pude acordar desse jeito? Já você vai saber dicas também para se vestir bem no inverno desse ano. E também eu recebo a doutora Gislene Rocha, nutricionista, que vai falar como emagrecer no inverno. Já imaginou? Você que adora um chocolate quente, um cappuccino, uma sopa gostosa ou comer de verdade. Eu tenho a sensação que nessa época do ano a gente tem fome, tem muita fome, tem mais fome ainda do que em outras estações do ano. Então já a doutora Gislene Rocha, que é nutricionista, vai falar conosco sobre esse tema, emagrecimento no inverno. Quero agradecer a Que Show Moda que me veste hoje, deixa eu vir pra cá para vocês verem aqui, ó. Esse look, eu gosto de falar sobre as peças que eu uso, gente, porque eu sou uma pessoa que gasto pouco com roupa, eu adoro reaproveitar as peças. Essa sainha era do verão. O que eu fiz? Eu peguei a sainha do verão e coloquei uma camisa do inverno, tá vendo? Olha, e aí mudou o look completamente. O que eu usava com uma regatinha no verão, hoje eu uso com uma camisa. Um beijo para a Karina da Que Show e também os calçados são da Ala Scala. Esse sapato é super confortável, gente. Adoro usá-lo. Sabe aquele sapatinho para você passar o dia inteiro? Pois bem, é esse, olha aqui, ó, super confortável, que você encontra os calçados lá na Ala Scala, que tem uma boutique linda, com um café delicioso. Um beijo para a Carmen também da Ala Scala, para a Isa, que aniversariou esse mês, um beijo grande para a Isa e para o Álvaro também, para toda a equipe da Ala Scala. Vamos começar o programa? Então vamos, porque agora nós vamos dar dicas preciosas para você que tem filho pequeno e não consegue dormir. Chegou a hora de ter um papo de mãe, uma conversa de mãe. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Débora. Tudo bom? Tudo bem, Isabelle. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos mandar beijo pro seu irmão? Vamos. Então manda, fica à vontade. Vou mandar um beijo, Philip Moss, meu irmão querido, minha irmã também, Stephanie, que mora na Inglaterra. Adoro esse nome, linda. E todos estão assistindo, com certeza. Um beijo grande para toda a família Moss, viu? Bom, eu já conversei com a doutora Débora, aqui nós recebemos diversos e-mails dos telespectadores falando que as suas dicas foram preciosas. Por isso que a gente decidiu convidar a doutora Débora para retornar à revista e explicar um pouco como funciona o sono da criança. Então, Isabelle, assim, o bebê, antes dos 6 meses, ele não tem noção do que ele perde na hora que ele está mamando, por exemplo, e volta a dormir mamando. Está no colo e põe no berço e ele está lá sem a mamãe por perto. Ele ainda não tem essa noção. Por isso que é fácil, entre aspas, quando o bebê é muito pequenininho, ele mama, dorme, mama, dorme. Claro, alguns têm um pouco mais de dificuldade, mas a reclamação e a angústia dos pais acontece depois do 6º mês. Ah, depois do 6º mês? Depois do 6º mês, por quê? Porque daí ele começa a perceber
o que Tem noção de tempo. A noção de tempo e de presença e ausência. Minha mãe estava aqui, cadê ela que sumiu? Entendi. Então, normalmente, os problemas de sono acontecem depois dos 6 meses. Até os 6 meses é um período de adaptação. Então, pode ser difícil? Pode, porque depois as mães falam, não, mas o meu bebê chegou da maternidade e não dorme. Claro que pode ter essa dificuldade. Mas o principal é que ele está passando por um processo de adaptação, ele ainda não sabe dormir deitado naquela imensidão do berço, ele não sabe dormir ainda no parado. Então, até os 3 primeiros meses ainda é uma fase de adaptação. Depois ele vai ainda tentando achar o seu jeitinho. Mas os problemas maiores acontecem depois. No meu caso foi ao contrário. Até os 7 meses o Marco mamava no meu peito, então ele acordava de 3 em 3 horas para mamar. E aí, outro dia eu comentei até com você que eu comprei um livro chamado Nana Nenê, da capa laranja, que eu sempre digo, onde tinham técnicas que me ensinavam a condicionar o meu filho a dormir a noite inteira. O que você acha dessa técnica? Então, a técnica, ela leva a uma lógica ao bebê, né? Então, assim, por que aconteceu a partir dos 7 meses? Até o 7º mês, o teu filho mamava apenas no peito, imagina. Então, ele mamava de 3 em 3 horas, ele acordava de 3 em 3 horas para mamar, era uma questão fisiológica. Depois que o bebê almoça e janta, ele não precisa mais acordar na madrugada, ele já consegue não ter mais fome. Então, o que essa técnica mostra para ele? Mostra que a hora de dormir é para dormir, não é mais para mamar, não é mais para ficar com a mamãe, e ensina ao bebê a dormir no berço. Né? É lá que mas ele precisa ir acordado até o berço. O problema está aí, então. Essa é a pegadinha. Ele precisa saber que ele está indo dormir. O que acontece quando o bebê dorme no colo ou mamando, que é o mais comum, é que ele não sabe que é hora de dormir, ele sabe que é hora de mamar. Ele sabe que é hora de estar no colo da mamãe, mas não sabe que está indo dormir. Então, ir acordado ao berço, que é parte da técnica, que eu chamaria a parte da lógica do sono, todos nós vamos acordados para o lugar onde a gente dorme. Sim. Eu imagino que você não durma no sofá e teu marido te leve até o seu quarto. Até gostaria, tem dias que eu durmo no sofá. Seria ótimo, né? Mas você acordaria assustada lá depois, né? Então, o método diz isso, olha, você dorme aqui, você sabe que está indo dormir, mamãe está por perto, mas mamãe não fica aqui dentro do quarto. Então, essa que é a técnica. Então, enquanto o bebê chora, é a técnica. Por quê? Porque essa despedida é difícil, ele entender que mamãe não fica, ou como é que eu durmo aqui, antes eu dormia aconchegando, todo aconchegado no colo, e agora eu tenho que dormir no berço, eu dormia mamando e agora eu vou ter que achar um outro jeito de dormir. Então, até que ele chegue a essa nova lógica de dormir a choro, depois é um processo tranquilo a hora que ele se acostuma, que eu imagino que tenha sido para o seu filho. Sim, eu passei uma semana treinando, condicionando ele. Eu acho que quem mais sofria era eu e meu marido na porta do quarto, porque dizia assim, mas vai deixar ele chorando? Não, não é assim que funciona, gente. Tem toda uma minutagem, você entra, você fala sempre a mesma coisa, mamãe está aqui, dorme com Deus, anjinho da guarda, falava e saía. Qualquer pessoa que ficava em casa para cuidar dele, também tinha que repetir o mesmo padrão. Exatamente. Né? Agora, tem uma outra questão que às vezes a mãe não sabe, os pais não sabem, que são alguns problemas, como por exemplo, eu tive uma amiga que passou por um problema grave com o filho de refluxo. Sim. Então, ele não conseguia dormir porque o bebê tinha refluxo e eles não conseguiam achar o problema, achavam que a criança não dormia. Né? Como desvendar isso? Então, quando o bebê é pequenininho, existe o choro de dor, o choro de algum outro incômodo. Então, tem que ser, claro, descartados qualquer outro fator. Exatamente, por exclusão. Então, assim, tá ganhando peso? Tá. Então, a parte de fome, né, e de desenvolvimento, tá tudo ok. Parece dor, então tudo bem. Mas o que acontece com essa... Daí vai focar no sintoma. Então, precisa ir atrás do médico para que isso seja elucidado. A questão do refluxo é que depois que passa o refluxo, então a criança é medicada e tudo mais, só que durante esse período que ela teve refluxo, ela precisou dormir no colo. Porque no refluxo é assim, a criança mama e ela tem que ficar meia hora no colo da mãe. E nessa hora ela dorme. Então ele se acostumou a dormir no colo da mãe. Assim. Quando passa e essa é a prioridade. Então, se o médico diz, não, tem que ficar meia hora no colo, não é hora de mexer no sono da criança. Porque agora a prioridade é resolver o refluxo. Então, para isso, o que acontece? Depois que tem alta lá, não tem mais refluxo, agora sim, pode pôr no berço. E agora? A criança chora horrores. Sim. Porque ela aprendeu, primeiro que ela aprendeu a dormir na vertical, né, em pé. Aí agora você fala para que não, agora você tem que dormir na horizontal, filho. Sim.
né? Antes dormia com mamãe, agora você diz, filho, agora você vai ter que dormir sem Sozinha. mamãe. Então, há um processo né, de se adaptar a essa nova forma de dormir. Leva um tempo Sim. e tem choro. Claro, e tem que ser forte nessa hora. Nessa hora você tem que entender que é uma fase só, que vai passar, né? A minha durou uma semana, tem pessoas que conseguiram em 2 dias, por Tem exemplo. outros que demoram mais. demoram E a mais. angústia dos pais e a cara dos pais aterrorizados atrapalha. Aham. Porque se a criança vê um pai em desespero, uma mãe em desespero, falar que a situação é grave mesmo. Tá acontecendo alguma coisa. Não, e assim, o que os pais têm que ter em mente? Que o seu filho está na casa dele, no quarto dele, no berço dele, com mamãe e papai por perto. Olha a situação que simples. Sim. Né? Só que eu estou racionalizando. Na hora do choro, começam os questionamentos. Mas será que eu estou fazendo bem para ele? Claro que tá, porque Sim. não tem, é um processo que não tem Não, volta. tá fazendo bem para ele e para o casal, que precisa dormir. Sem né? dúvida, Todo mundo precisa sem ter dúvida. qualidade de sono. E é uma coisa assim que não tem volta, porque assim, não é assim, olha, ele não gosta de chuchu. Tá bom, vamos tentar o chuchu, mas não gostou, tudo bem, vamos pra abobrinha. Mas dormir no berço não tem Fundamental. volta. É. Agora, tem muitas mães também que, por conta desse levanta, vai até o berço, pega para danar, fazem o seguinte, transferem o berço para dentro do seu quarto. O que você acha em relação a isso? Então, assim, se você tem alguma insegurança, né, por uma questão de saúde, né, por exemplo, o refluxo, que a criança regurgita muito, e é uma questão de segurança, é preciso ter em mente que essa situação ela tem que ser provisória. Né? Então, é uma prioridade, né, observar com mais cuidado essa criança, mas que em algum momento da vida dela, ela vai ter que aprender que se tem um outro quarto, que aquele espaço é da criança e aquele espaço é do casal. Porque interfere na vida do casal ter uma criança lá dentro. Claro. Né? Então, é importante que se avalie por que está colocando aquele berço dentro do quarto. Qual é o motivo e qual é a prioridade deste momento. Se é uma questão de que ele acorda e eu preciso ficar pondo a mão para que ele retome o sono, aí você está criando uma dependência e um hábito que não está com o bebê, está com a mãe. E que não é saudável para ninguém, né? Não, porque acorda de hora em hora precisando mão. dessa mão para voltar a dormir. É. A criança cresce e aí vem outro tipo de problema. Por exemplo, o meu filho já acordou diversas vezes no meio da madrugada. Mamãe, mamãe, ele dorme no quarto dele. E ele, mamãe, mamãe. Aí lá vou eu, levanto. Que foi, filho? Eu tive um pesadelo. Posso dormir com você? Então, Isabela, esse é o maior dilema dos pais, né? Porque o que acontece? É o pesadelo. É, o pesadelo. Assim, normalmente é muito claro para os pais quando o filho tem pesadelo. Ele chega com taquicardia, né? Aquele coraçãozinho acelerado, com aquela ele cara de conta até o pesadelo que ele teve, tadinho. E dependendo da idade, a criança não sabe diferenciar que aquilo não aconteceu na realidade, que aquilo lá foi da cabecinha dele. Então, num primeiro momento, é importante que os pais acolham e vão até lá e fiquem um pouco com a criança, mas colocar na cama dos pais, qual é o risco? O risco é, daqui para frente, sempre tem um pesadelo, porque tem o ganho secundário do pesadelo, que é a cama dos pais, e também a tua atitude está sendo assim, filho, a situação é grave mesmo, só a mamãe pode te proteger, então... Você sabe o que eu comecei a fazer com ele? Venha pra minha cama. Eu comecei a fazer o seguinte, ele tinha o pesadelo, aí ele me relatava o pesadelo. Mamãe, você não sabe, dormindo ainda, com o olho fechado. Olha, você não sabe, eu tive um pesadelo, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá. Eu falei, filho, ó, vamos assoprar o pesadelo lá pro céu e vamos voltar a dormir? Isso. Aí ele para e fala, 1, 2, 3 e... Pronto, o pesadelo foi embora, vamos voltar a dormir. Isso mesmo. E aí essa técnica deu certo com ele. Outra, por exemplo, que eu sempre oriento é assim, se a criança começa a ter muitos pesadelos, por algum motivo, antes de dormir, jogar um pó mágico no quarto para que esse pesadelo adorei essa técnica. Minha filha tinha medo do lobo mau. Que e ótimo. aí, assim, vamos jogar o pó mágico, porque o lobo mau tem aquele nariz enorme e ele já vai sentir o cheiro lá de baixo. Adorei, e ele nem vai subir. Então, assim, se a gente puder usar do lúdico, que eles estão nessa fase do lúdico e do imaginário, para que a mamãe e o papai não sejam os únicos que possam resolver o problema. Resolver esse problema. Adorei, excelente. Gostei mesmo, pó mágico, vou começar a utilizar. Utilize também, depois manda mensagem pra gente, tá bom? Deixa eu agradecer a doutora Débora Moss, que é neuropsicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento pela USP e consultora do sono, certificada pelo International Maternity... Olha que bonito, vamos falar junto? Vai. International Maternity Consultor Parent
Institute do Canadá. Do Canadá. É muito grande. Se você quiser falar com ela, também tem o site, não é? Isso, é www.horadenanar.com.br. E o telefone? 98506-1818-011. Obrigada, doutora Débora. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, sucesso. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com ela, que entende tudo de moda. Ai, você vai ver cada dica bacana que ela vai dar. A Mari, você vai ver. Que bacana. Dicas de tendências para você usar roupa agora nesse inverno. Já, logo após o intervalo.